Então, a Musicarte já foi iniciativa, né, de amigos que dentro daquele contexto, em 1999, se viram, né, na necessidade de diversificar a cultura dentro do município, porque naquele momento eles apontaram que estava muito na mesmice, né? E os conteúdos, os clássicos, né, estavam se perdendo dentro do nosso município. E eles fizeram um enfrentamento direto, né, com a primeira proposta, que foi o projeto, né, já de uma iniciativa popular de amigos, se consolidou uma associação de cultura até então. O primeiro projeto, o pioneiro, eles tiveram incentivo, né, vieram até os nossos governantes, mostraram a realidade, a demanda também que poderia já surgir um efeito dentro do município, na área cultural, e assim foi feito, né? A Musicarte veio com uma proposta de balé clássico. Na época, teve 180 crianças. Tivemos que fazer as audições, né? Porque não comportava tantas crianças assim. O convite foi para a rede municipal de ensino estadual, né? Foi feito por faixas etárias e o pessoal se inscreveu. E foi um sucesso. De lá para cá, nós não paramos em nenhum ano, já é 25 anos que é executado, né, a proposta do projeto de balé. Nossa demanda é latente, todos os anos a gente consegue absorver o que o projeto vai atender e ainda a gente consegue acumular uma demanda, se acaso no curso, porque o projeto hoje ele criou um corpo, né? Ele não é somente um projeto que entra e sai, ele criou raiz, né? Porque a pessoa que participa, ela fica lá. A gente tem alunas históricos já comprovado que a criança entrou com 5 aninhos e saiu só para ir fazer a faculdade, né? Então ela fez os 8 anos, que é a proposta do projeto, que amadureceu e se criou essa necessidade de ser um estudo. Eu pratico capoeira desde os meus 12 anos de idade e a Macurenê faz 35 anos que ela está aqui em Cornélio Procópio. E desde 2016 que eu acabei assumindo o trabalho e o nosso trabalho sempre foi voltado ao trabalho social mesmo. Então a gente, nesse trabalho social, desde 2016 até hoje a gente vem desenvolvendo esse trabalho dentro da cidade. Desde criança eu já sempre gostei, né? Meu tio sempre fazia. E eu me lembro que tinha nos bairros, né? Esses pequenos trabalhos nos bairros. E é onde iniciei. E logo depois eu peguei uma idade, né? Como todo jovem, né? Tem sonho de ser jogador. Eu me aprofundei nessa área de futebol, mas nunca deixei a capoeira de lado. Sempre levei a capoeira junto. Mas chegou um certo ponto que eu tive que optar e para mim foi uma das melhores escolhas. Que hoje eu vivo de capoeira, eu vivo dando trabalho, vivo fazendo projeto social e é o meu objetivo, né, o meu propósito é esse, é trabalhar com projetos sociais. Olha, quando eu comecei, aquele gosto de criança mesmo, né, de aprender a saltar, queria aprender a lutar, né, e toda criança ela vai mais para um lado desse negócio da briga, né, de aprender alguma coisa. Mas a partir do momento que quando eu iniciei, e eu vi que era totalmente diferente, né? Que tinha as hierarquias, né? Tinha as regras. Tanto é que hoje o meu trabalho, né? A gente tem os mandamentos da capoeira, que a criança tem que seguir, né? A gente trabalha conjunto com a escola também, né? Então não adianta ele ir bem na capoeira e não bem na escola. Ele tem que ir bem na escola também, porque senão chega lá na capoeira não é punido, ele não participa de evento, a criança não pega graduação, né? Que no caso é a corda. E com os pais também, né? Então tem todo um processo. E quando eu iniciei, né, como eu falei no começo, eu tinha vontade de aprender a saltar, aprender as coisas, depois eu vi a hierarquia. E passou um tempo, eu entrei numa academia particular, né, e eu sou um fruto de projeto, né, porque eu não tinha dinheiro também para pagar.
E daí o professor falou para mim ir para academia. Falou assim, você ir para academia como forma de pagamento. E aquilo ali me pegou. E eu comecei a ir para academia, comecei a treinar numa academia antiga que tinha muitos anos atrás aqui na cidade, hoje não tem mais. E logo fui caminhando, né? Virei aluno mais velho, aí virei graduado de capoeira, já é né, mais sério, compromisso. E com o tempo, né, virei instrutor e professor de primeiro grau. Hoje já estou na minha segunda graduação de professor, né, que é o último estágio de professor. Futuramente eu pego uma corda de mestrando, né, até um dia virar um mestre. Com vocês, a banda Santa Cecília, de Cornélio Procópio. A banda, ela remonta de 1936. Na verdade, antes eles já tinham uma atividade, mas não era tão organizada, né? Com a chegada aí do sargento do Exército, né, Olivério Duarte, aí eles começaram a ter uma estrutura da banda mesmo, sabe? Aí a minha família entra aí no ano de 1938. No ano de 1938 que eles começam a participar. Aí o Fortunato Ferracin, que é um tio-avô meu, né? Ele foi o primeiro maestro. Logo nesse ano já entrou o tio Gregório Ferracin. O tio Gregório Ferracin, ele é saudoso tio Gregório Ferracin, na verdade, porque ele foi o que toda a minha formação musical iniciou com o tio Gregório. E ele foi maestro de 38, na verdade, até 1996, com a morte dele. Mas assim, fixo, foi de 56 a 96. Nesse ínterim, assim, 38 a 56, ele foi dividindo ali a regência, né, com o senhor Juvencio e o senhor Sebastião Cunha. Na época lá de 1936, eram 10 músicos, né? Hoje ela conta com 18 músicos. 18 músicos, assim, permanentes. Às vezes nós temos alguns colegas que vêm, assim, às vezes tocam com a gente, né, para, no jargão, reforçar aqui os naipes, né? Mas nós temos, assim, uma estrutura já na banda mais definida, né, com 18 músicos. E o que a banda toca? O nosso repertório tradicional, né, ela iniciou, né, com dobrados, marchas, valsas, machixe, que hoje em dia não se fala tanto, né, e até marchas fúnebres também, né, fizemos várias. Em uma época a gente tocava muita marcha fúnebre, é na Sexta-feira da Paixão, nós fazíamos bastante isso daí. E algumas também, quando uma autoridade, uma pessoa, às vezes membros da própria banda, então lá no cemitério mesmo, a banda ia lá e tocava marcha fúnebre. Essa educação cultural, esse projeto clássico, seria só ofertado para as classes que podem, né? Que pode pagar um poder aquisitivo melhor. E a Musicarte oferece, por meio dos nossos esforços, né, de diretoria, de pessoal, nós vamos buscar recursos para oportunizar esse atendimento para as crianças daqui do nosso município. Então, é gratificante, vem de encontro com o que eu acredito, que eu tenho formação na área da pedagogia, na área do serviço social. Então, é o que eu acredito. E a cultura hoje, apesar de poucos inscritos dentro da área da cultura, eu acredito que é o povo que mais, assim, é da paz. É da paz, é da terapia, assim, de grupo, que a gente se reúne, daqui a pouco está todo mundo bem, né? As apresentações é de primeira linha, né? Geralmente a gente escolhe, quando tem troca de professor, o melhor currículo, né? A gente oferta o melhor serviço. Né? O tio Gregório mesmo, ele formou muitos músicos. Hoje em dia tem músicos espalhados para orquestra sinfônica, para todo mundo aí, que começaram aqui, com certeza. Em todos os instrumentos. Meu tio era muito instrumentista, o tio Gregório. Violino, piano, instrumento de sopro, ele fazia tudo.
Eu toco alguns instrumentos também, né? Eu mais para arranjo, essas coisas, mas o meu é mais instrumento sopro. Né? O meu instrumento é o trompete, mas eu toco outros instrumentos também. Flauta transversal, saxofone e tal, né? Meu pai que é um maestro, ele é instrumentista, o instrumento dele é clarinete, mas ele também é saxofonista, assim como meu irmão também. E meu pai, né, e meu irmão também já tinha uma escolinha, era de graça, né? Eles tinham um convênio com a prefeitura e forneciam, então a pessoa chegava lá, quem tinha vontade, ficava interessado, fazia inscrição e começava. Muitos músicos que nós temos hoje começaram dessa forma, então, era uma instrução, tinha toda semana, e iam preparando esses músicos, quando eles chegavam no você, aí, quer participar da banda? Ponto, ele entrava na banda, vários músicos foram formados dessa forma. Que Deus abençoe vocês, que continuem com esse trabalho, né? Porque a gente precisa mesmo de divulgação. Capoeira, querendo ou não, muitos anos atrás era muito discriminada, né? Então hoje a gente está aqui para tombando isso, né? Falar um pouquinho da nossa cultura, né? Que é uma cultura, né? E é uma arte marcial brasileira, né? A única arte marcial nascida e criada no Brasil. E infelizmente não tem muito valor quanto as outras, né? Mesmo sendo projeto, às vezes as pessoas precisam pagar outras artes marciais, né? Então assim, a gente precisa mesmo de pessoas que divulguem nossa arte, que divulguem nossa cultura, né? Que se a pessoa estudar mesmo a história da capoeira, ela é a história do Brasil, né? Não tem como falar do Brasil sem falar da capoeira. Então eu que agradeço muito.